o Santuário Frei Galvão e a editora Vozes. Nos próximos dias, nos encontraremos aqui nos canais dos organizadores no YouTube e no Facebook, com diversos temas sobre o franciscanismo. Nessa transmissão, nós vamos abrir espaço para a juventude, especialmente para a Juventude Franciscana do Brasil, a JUFRA, que comemora esse ano 50 anos de missão. Para essa conversa, chamo a nossa convidada, a secretária nacional de formação, Gabriela Consolaro Nabosny. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nath. Paz e bem, obrigada pelo convite e a organização de tantas instituições que são queridas para nós, que constroem conosco esse caminho franciscano de muita luz, de paz e de muito bem. Imagina, a honra é toda nossa de você ter aceitado o nosso convite, de representar a JUFRA aí nesse ano tão especial em que a JUFRA está completando seu jubileu. Antes de iniciarmos a conversa, eu gostaria só de lembrar que todas as obras da editora Vozes estão com 30% de desconto e frete grátis nas compras acima de R$100 com entrega via PAC. Aproveite essa oportunidade no site www.livrariavozes.com.br com o cupom Semana Franciscana 30. E qualquer dúvida técnica ou pergunta para a nossa convidada pode ser enviada pelo chat que a equipe de comunicação vai monitorar, responder as dúvidas técnicas e mandar as perguntas para a gente responder aqui na medida do possível, né, Gabi? Bom, acho que a gente tem que começar do zero, né? Podemos começar explicando o que é a JUFRA? Podemos, mas antes eu vou dizer que o coração de todo formador, de toda formadora franciscana palpita quando vem essa notícia de desconto na Vozes, né? Tá liberado o desconto, Meu podem Deus aproveitar. Do céu, eu acho que enquanto eu estiver falando, eu vou abrir aqui rapidinho o site para conferir. Ó, o desconto tá até o próximo sábado. Então, Meu Deus, dá para você então comprar amanhã acaba a tranquilamente. live. Que massa, não, isso é muito legal. Primeiro eu vou só falar um pouco da importância disso, né? É legal vocês fomentarem isso, porque muito do carisma e da vivência franciscana tem como pilar mesmo e base fundamental a formação. E aí a gente lembra aquela frase de que só se ama aquilo que se conhece, né? Quanto mais a gente conhecer, mais a gente adquirir esses livros mesmo, esses produtos que nos aproximam do nosso carisma, mais a gente vai amar pertencer a essa família. E é isso aí, tô comentando até o desconto para falar da formação, né? Essa sou eu. É ótimo que a gente já junta uma coisinha na outra, tá tudo interligado, né? Tudo interligado, aí já diria Laudato Si. Mas vamos lá, Nath. A JUFRA, então, é uma opção de vida, né? É um estilo de vida, é um jeito de viver, é uma lente que a gente coloca quando escolhe viver a fé católica para trilhar esse caminho de um jeito mais próximo de Francisco de Clara de Assis. É como se todos os cristãos, todas as cristãs, todos os católicos, as católicas estivessem numa estradinha, né, de terra para combinar com o clima. E a gente, que é franciscano, que é franciscana, andasse com Chico de um lado e Clara de outro. A gente está na mesma estradinha, mas o jeito que a gente trilha, que a gente dá cada passo, que a gente pensa cada movimento, é de acordo com essas duas bases do nosso carisma, São Francisco e Santa Clara de Assis. E aí, além de ser uma opção de vida integral, um estilo de vida mesmo, né, para o jovem, para a jovem, que também se sente próximo das causas sociais, da vida em fraternidade, da vivência em oração, em contemplação, do cuidado com a casa comum. É importante falar também que a JUFRA é um celeiro vocacional da família franciscana. Os jovens ali, as jovens que entram, né, no nosso movimento, são formados por várias etapas. A etapa de formação inicial, a formação base da JUFRA, a etapa de formação franciscana, representa todo um itinerário formativo, no sentido de formar, não de pôr em forma, né? Mas de fazer com que o jovem ali, na verdade, liberte o seu pensamento e a sua visão de mundo para entender que o franciscanismo, que o carisma franciscano está aberto para todas as possibilidades e os anseios das juventudes,
E não só está aberto, como também tem uma resposta para tudo isso, né? Então, a Jufra hoje é uma opção de vida, quer dizer, sempre uma opção de vida, mas hoje representa esse celeiro de vocações franciscanas, além de ser muito mais que um grupo franciscano. A gente lida muito com isso no nosso dia a dia, que sempre se referem a gente como grupo, e a gente sempre corrige, parece uma coisa tosca, assim, né? Falar que é fraternidade, mas nessa troca de palavra, de grupo para fraternidade, a gente quer dizer toda a carga que vem, carga de amor, de afeto, de carinho, de cuidado, de uma história, né? Que começa na Jufra em 1950, lá na Itália, mas Francisco e Clara foram jovens, né? Se já tivesse a Jufra, Francisco e Clara seriam jufristas. E isso é a proporção de estar na família franciscana, de ter essa ligação muito forte e íntima com os religiosos, com as religiosas, é um diferencial muito grande da Jufra. E também a vida em fraternidade. A Jufra nada mais é do que uma grande fraternidade, né? Vivemos em pequenas fraternidades, temos as fraternidades regionais, nacional e até internacional. Então, comungar da magnitude desse chamado que atravessa fronteiras, que atravessa décadas, séculos, nos dá uma alegria do pertencimento, assim, que um grupo que se forma hoje e acaba daqui a 2 anos não consegue atingir. Nós viemos de Francisco e de Clara, né? Desde eles, o mesmo grupo se renova até chegar em nós. Então, isso é motivo de muita alegria para nós e alegria no pertencimento, de reconhecer essa história e saber que hoje a gente perpetua a mesma história que um dia Francisco e Clara começaram. Essa é a Jufra. E a juventude, eu imagino que seja a idade mais fácil da gente se perder, por assim dizer, né? Então, por isso é mais difícil participar. A Jufra tem mais desafios do que qualquer outro. Vou falar grupo porque os outros são grupos, tá? Do que qualquer outro grupo ou fraternidade. Uhum. Eu acho que sim, mais desafios, podemos dizer que sim, né? Porque o chamado é maior, o convite é maior. Nem todo grupo oferece uma opção de vida. As nossas fraternidades oferecem uma opção de vida. E como no processo de fazer uma terapia, né, de estar em anos em contato com uma psicóloga, essa ruptura que te escancara as coisas que nem sempre tu quer ver, nem sempre é doce. Às vezes é doloroso, né? Entender o nosso caminho, entender como a gente quer se encontrar, entender que às vezes a gente se sente tão deslocado do mundo porque de fato a gente não quer fazer parte daquilo que pregam e quer construir outra coisa. E nem sempre é mais fácil, né? Todo o sistema ruma em direção ao individualismo, à acumulação, à competição. Estar em uma fraternidade, dizer sim a esse chamado, é dizer sim também a uma vida coletiva, a uma vida fraterna, a uma vida simples. E nem sempre, quer dizer, nunca isso está de acordo com a progressão que a mídia faz na nossa cabeça, né? Com que as pessoas estão acostumadas, que é sempre ter a coisa mais nova, ter quantos bens forem possíveis, trabalhar sempre pelo dinheiro. E a opção de vida da juventude franciscana vai ao contrário disso. Encontra alegria no contato com a criação, encontra a alegria na partilha de irmãs e de irmãos. E isso nem sempre vai ser fácil, mas eu vejo um sentimento genuíno na jovem e no jovem que pertencem e que entendem de fato o que é a juventude franciscana. É esse pertencimento que enche de satisfação só por saber que a gente se encontra. É olhar para aquilo e entender que é o lugar no mundo e que o mundo inteiro não precisa estar de acordo com aquilo, porque sendo pertencente a quem te entende, né, e te acolhe, te contempla, as outras coisas ficam muito mais fáceis de encarar. Então, desafios por um lado e facilidades na alegria e na leveza por outro, né? E aí, você comentou aí sobre encontrar
em compartilhar com o irmão a alegria, né? Encontrar a alegria em compartilhar com o irmão. Me conta um pouco como foi esse período de pandemia para a Jufra, né? Como foram os encontros, como foram receber os irmãos e se conectar com os irmãos, especialmente nesse período, né? Onde a gente estava conectado EAD. Foi um redescobrimento para a Jufra. Fala, Gabi, desculpa, é só porque a gente acabou de receber a pergunta do Ednildo, que complementa 100% que eu te perguntei. Legal. Como Ednildo. ser Jufra nos momentos atuais e viver essa prática do amor fraterno de Francisco e Clara em época de pandemia. Ana perguntou melhor que eu, me completou aqui. Muito bom. Pra gente, desde o começo, vem sendo um período de redescobrir, nos redescobrir as formas de contato com as irmãs e com os irmãos, redescobrir como viver em fraternidade. E é interessante porque esse prefixo re é muito importante para a gente, porque São Francisco, no fim da vida, depois de ter vivido a plenitude da sua existência, em toda a intensidade que acho que seria possível no ser humano, ele fala: irmãos, recomecemos, pois até agora pouco ou nada fizemos. E aí a gente se coloca diante da pandemia na mesma reflexão. É hora de recomeçar, construir de outras formas. E aí as fraternidades começaram a dar essas respostas de uma forma muito bonita. E esse foi, inclusive, um processo que a gente viveu recentemente na formação com os formadores, as formadoras regionais e locais, em que a gente sentou para discutir o que estávamos fazendo para viver, como o Ednildo fala, nos momentos atuais, a fraternidade. E aí os irmãos trouxeram práticas maravilhosas, assim, de como dinamizar, por exemplo, o EAD, né? Todos estavam em aula, em trabalho remoto, e o momento da fraternidade, que é sempre o ápice da semana, do mês, né, da quinzena, se tornava mais um momento de EAD. E aí os irmãos trazendo que algumas fraternidades, por exemplo, de Salinas, em Minas Gerais, que eles se reuniam para a hora do chá ou hora do café, alguma coisa assim, em que eles estavam no EAD, mas cada um levava a sua comida e eles partilhavam ali, sabe? Nessa representação tão franciscana que é sentar à mesa, né, junto. Outra fraternidade também de Minas Gerais pensou jogos na tela, e jogavam jogos na tela e ali jogavam e faziam assim, né? A minha fraternidade, aqui de Florianópolis, a gente entendeu que a gente encontraria mais irmãs e irmãos se a gente reforçasse as nossas redes sociais nesse tempo de pandemia, né? Então, é muito legal todas as irmãs de todas as secretarias, os irmãos, pensando ações para as redes sociais, né? Na semana Laudato Si, a gente fez uma ação através do Instagram, em que a própria fraternidade interagia pelo Instagram e chamava as outras pessoas. E a fraternidade é essa reinvenção constante, porque agora a gente tem essa diferença e essa situação muito diferente e pesada da pandemia. Mas, naturalmente, viver muito próximo e muito junto com irmãs, com irmãos, como se fosse família, é um chamado à reinvenção constante. Porque não só as pessoas são diferentes, como a gente está em constante modificação, né? Então, é isso. As fraternidades, elas têm fases também. Começa com um grupo, e daí metade sai, e chega outro, e em algum momento eram jovens adultos, em outros são jovens adolescentes. As fraternidades vão passando por essas modificações sempre. E aí, na pandemia, a gente teve que fazer essa curva naquele caminho que a gente falava no começo, para se reinventar um pouco mais. Mas agora, todos já na esperança do encontro presencial, algumas fraternidades já voltando com máscara e distanciamento, e todos muito felizes, né, por ter passado e na esperança de viver um momento novo daqui para frente. O importante é isso, né? A gente não deixar que a diversidade empaque ali, recomeçar, refazer, se reconstruir nessa realidade que a gente está. Bom, e sobre essa data tão especial? As celebrações do ano jubilar terminaram em junho, agora, né, de 2021, certo? Mas quais foram as comemorações e as sensações sentidas pela Ordem em completar 50 anos? Momento muito especial na nossa caminhada.
como se fosse uma coroação do trabalho de todas as irmãs, todos os irmãos que doaram, assim, mais que seu tempo, doaram a sua vida mesmo para esse propósito. Quando a gente abraça essa opção de vida, tudo que a gente faz passa a se direcionar para a perpetuação e para a memória, para a história e por amor a Jufra, né? Então, chegar nos 50 anos é lembrar de todo mundo que lá em 1971 trabalhou para oficializar, porque são 50 anos, Nath, da Jufra do Brasil. Mas tem experiências, inclusive, antes de 1971, isoladas em Belém, uma cidade interior do Rio Grande do Sul, assim, quase umas 10 experiências isoladas. Mas às 50 a gente se oficializa a nível nacional como Jufra do Brasil. Então, esse tempo de jubileu é tempo de recordar de toda essa caminhada e olhar com orgulho, né, para todo mundo que esteve junto, que fez a sua parte, que fortaleceu a Jufra em algum momento. Hoje, muitos irmãos que são religiosos, outros que já estão na UFS, e aí todo mundo se junta virtualmente, né? Agora foi o que deu. Mas para lembrar, para estar junto, para celebrar tudo isso, é um tempo muito especial que eu acho que é majoritariamente de orgulho do que foi e de esperança do que vem. Se foram esses 50 anos que nos trouxeram até aqui, parece certo que terão mais 50 e outros 50 e outros 50, e a vida vai se reinventando para que a gente sempre seja a juventude franciscana. O grande tema escolhido para o ano do jubileu foi Jufra do Brasil, 50 anos de braços com a vida em missão na história. Por quê? O que esse tema significa para Jufra? A gente queria algo que mostrasse essa continuidade, né? Esse caminhar conjunto, esse acompanhar os tempos também. Então, a Jufra não é um movimento isolado, nem dentro da igreja, nem dentro da sociedade, né? A gente sempre acompanha o que acontece na igreja, na sociedade, sempre ao lado dos marginalizados, né? Dos oprimidos, sempre com opção preferencial pelos pobres. Então, a gente nutria a vontade de encontrar um tema que traduzisse essa continuidade, a história que vem, mas que vai, né? E se reinventa e se renova para que outros venham. E aí, uma irmã nossa, Jéssica Lima, que foi assessora jurídica do último triênio, metade desse também, secretária de comunicação no anterior, ela, escutando uma música, a música Canta Francisco, do jeito dos pobres, né? Tudo que é para deixar tudo a ver com a gente. E a música falava de braços com a vida em missão na história. A irmã sugeriu, a partir de tudo isso que a gente tinha conversado, e outro irmão completa, o Elson, que é assessor da formação completa, só falta os 50 anos aí. E aí nasce os 50 anos de braços com a vida em missão na história. E aí, de cara, todo mundo já amou, já viu que traduzia isso. E a gente ainda coloca 4 palavras junto, né, desse tema, que é denúncia, esperança, profecia e canto. Que é um outro grande resumo de tudo que tudo que a Jufra representa, né? Denúncia das injustiças, esperança de um mundo melhor, a profecia, que é essa fé enraizada na luta do povo, e canto, que demonstra toda essa celebração e a alegria de ser franciscano e ser franciscana. É impressão minha ou esse é um assunto que até te emocionou um pouquinho? Ah, cara, tudo me emociona quando eu falo da Jufra. Não, é que é muito emocionante mesmo, assim, viver um tempo histórico, né? E aí, quando a gente passa esse tempo, vive o jubileu, exatamente no ano da pandemia, é muita emoção misturada, né? A gente criou muitas expectativas para uma celebração em Canindé, terra de São Francisco das Chagas, que acabou não acontecendo por causa da pandemia, mas era aquilo que a gente esperava muito. Jufristas do Brasil inteiro juntos, comemorando 50 anos. Aí Canindé não vem. Ao mesmo tempo que vem a pandemia, a gente passa esse ano inteiro lembrando do que foi, planejando o que virá, agradecendo todo mundo que esteve nessa caminhada. E aí também, pelo menos eu sinto
que estar no Secretariado Nacional, né, estar num serviço maior no sentido de que mais serve, né? Não no sentido de mais alto, de que mais serve. Nesse momento, é também uma graça, né? Poder convocar, convidar os irmãos a pensarem sobre isso, a admirarem a história. Muito da Jufra e muito do que a gente fomenta na Jufra tem a ver com pertencimento. É entender, né, que a gente faz parte dessa caminhada que vem lá de Cristo, que se reafirma em Francisco e Clara, e que aí continua numa linha reta até nós. E quando a gente comemora um marco histórico desse, né, de 50 anos, como Jufra do Brasil, como movimento organizado no Brasil, esse pertencimento, ele aflora, que é o que nos compõe. Então, é muito feliz mesmo viver isso. E agora, com a vacinação adiantando, graças a Deus, espero um dia poder viver isso com todo mundo lá em Canindé, que vai sair, se Deus quiser. Bom, chegou no momento oportuno a pergunta do Henrique Oliveira, tá? Olha que Ele quer legal. spoiler nesse sentido, na era de recomeçar presencialmente em 2022. Haverá uma preparação especial? Como será esse reencontro das fraternidades da Jufra? Oi, Henrique, paz e bem, meu irmão. O Henrique é um super animador da Jufra, ele é da UFS, lá do Paraná. Lá no Paraná, eles estão fazendo um super trabalho, estruturando serviços de animação vocacional em todas as fraternidades de UFS. Fica aí o modelo para todas as UFS do Brasil e regionais, que olhem para o Paraná e se empenhem com o mesmo empenho, deixando sempre o protagonismo juvenil imperar, mas que se empenhem com o mesmo empenho para cuidar da Jufra, né? Mas feito esse ponto que era necessário nesse momento, a gente já começa, né, meu irmão, a pensar esse momento. Na formação mesmo, nós já fizemos um caminho de trabalhar as luzes para esse tempo de pandemia. Nos reunimos com todas as secretárias e os secretários de formação das fraternidades locais e regionais para conversar sobre isso, né, como eu tinha dito. E elaboramos uma carta da formação, de luzes para a formação nesses tempos de pandemia. Nesse momento, nessa carta, é de 2 páginas, depois a gente pode até deixar o link por aí, né, Nath? Essa carta já dá pistas de como que a gente deve voltar o nosso encontro fraterno, né, nossos anseios de fraternidade nesse momento, que é voltar para o essencial, se preocupar com os irmãos e com as irmãs. A gente está voltando se Deus quiser, estamos saindo desse tempo de pandemia, mas precisamos pensar muito naquelas irmãs e naqueles irmãos que ficam fragilizados, né? Vivendo luto nas famílias, vivendo perdas de pessoas próximas, vivendo também dificuldades financeiras que são nossas também, se são de pessoas que estão na nossa fraternidade. Então, além de seguir as normas sanitárias, né, de cada cidade, que é a nossa orientação, porque como o Brasil é muito diverso, nós, como Secretariado Nacional, não temos como dar uma orientação geral. Então, a nossa orientação é que seja seguido as normas de cada prefeitura ou de cada estado, de acordo com essa abertura sanitária, né, em relação a isso. Então, a maioria agora ainda o uso de máscara, o distanciamento social. Estamos sempre em campanha pela vacina, cada vez mais e para todas e todos. Agora voltado também às nossas adolescentes e aos nossos adolescentes. E além dessas medidas sanitárias e da luta pela vacina sempre, e por tudo que precisar tirar daí para a vacina chegar mais rápido em todo mundo também, nós indicamos essa atenção, na verdade, esse cuidado fraterno, de olhar ainda mais para aquelas e para aqueles que estão do nosso lado, que podem estar passando por um momento difícil e que, infelizmente, esse momento difícil virou uma realidade ainda mais próxima para muitas e muitos, né? Então, orientação às fraternidades é, com certeza, essa, da intensificação do cuidado nesses tempos.
sempre com muito cuidado, né? Sempre seguindo todas as regras. E aí, nessa pergunta, na resposta da pergunta do Henrique, a gente falou de 2 temas que me encaminham aqui para o meu próximo comentário, que também é um anúncio que eu vou fazer com muito orgulho, né? Falamos de cuidado, falamos de data, falamos aí de novidades, então eu vou deixar um novo recado. Você conhece a Folhinha do Sagrado Coração de Jesus? É uma publicação que tem mais de 80 anos, que ela já está presente nas nossas casas. Depois da estampa do Sagrado Coração de Jesus, o leitor encontra dia a dia um novo conteúdo de formação espiritual e conhecimento cultural. E esse ano, parte da venda de cada folhinha será revertido para a Jufra. Ou seja, ao adquirir a publicação no nosso site, nas livrarias Vozes ou em qualquer outro ponto de venda, você, através da editora Vozes, também ajuda a juventude franciscana a manter e realizar diversas obras. Digo isso com muito orgulho, com muita honra, porque nós já estamos preparando todo um conteúdo especial para as nossas redes sociais, para mostrar o que é a Jufra, para trazer ainda mais reconhecimento para essa fraternidade. E aí eu te pergunto, Gabi, alguns exemplos, quais ações ou grupos podem ser beneficiados com as doações feitas a partir da venda da folhinha? Primeiro já fica o recado, né, para todas as fraternidades desse Brasil, de Jufra, de UFS. Eu sei que todo mundo passa na Vozes em algum momento desse ano, desse mês, né? Quando forem comprar ali o que precisarem, já adquira também essa folhinha do Sagrado Coração, que de fato, né, Nath, é uma presença nas casas do Brasil, né? Não dá para pensar uma casa de vó sem a folhinha. É a folhinha. E agora a gente tem essa alegria de ter essa parte destinada para a Jufra. E eu contava para a Nath antes que isso veio para nós como um presente mesmo de Deus, como tudo que é, porque a gente vivia essa angústia de viver a pandemia, de estar saindo de uma pandemia, e não conseguia auxiliar fraternidades mais afastadas, que não é tão fácil chegar, né, em que os regionais não conseguem visitar com facilidade. Nós também começamos esse triênio em 2019 com planos de expansão da Jufra, e aí levamos essa bordoada aí da pandemia, de cuidado com as nossas fraternidades. E nós sempre trazíamos esse assunto de como a gente ia conseguir, né, atender essas fraternidades mais afastadas, com irmãos que não têm, né, condições de visitar outras fraternidades do lado, de se fortalecer como fraternidade, como irmãs, como irmãos. E aí vem, né, essa notícia da Vozes para nós, que responde toda essas angústias que a gente nutria. E agora, com essa notícia, nós estamos muito felizes de poder atender, né, essas pessoas jufristas que estão mais afastados e que podem cumprir esse ideal de seguir na juventude franciscana a partir dessa ajuda. E, fora isso, dependendo aí, né, se todo mundo comprar folhinhas do Sagrado Coração, se Deus quiser, a gente vai ter que... nós também temos planos de possibilitar projetos das fraternidades locais ou regionais, que aí possam atender também os projetos de ação social que as fraternidades já realizam. Toda fraternidade tem uma Secretaria de Direitos Humanos, Justiça, Paz e Integridade da Criação. Então, em algum momento, toda fraternidade realiza uma ação, fixa ou não, né? E algumas já tradicionalmente, em datas especiais, né? Páscoa, Natal, realizam essas ações de forma fixa. Outras, como a minha fraternidade, continuam visitando essas irmãs e irmãos que mais sofrem. Aqui, por exemplo, é uma comunidade terapêutica, em outros lugares são comunidades carentes, irmãos de rua, nos entornos das comunidades. E aí, se a venda das folhinhas nos permitir, se todo mundo se comprometer com esse ideal também, nós temos essa possibilidade da rede de benfeitores possibilitar que as fraternidades, os regionais, mandem seus projetos.
e a gente consiga auxiliar ainda mais essa galera que já agiliza essas campanhas que ajudam as irmãs e os irmãos que mais sofrem, né? Então a gente está muito na expectativa. Tomara que dê pra gente fazer tudo isso, porque Jufrista quer mudar o mundo, né? E aí isso aí vai só ajudar. É isso, e a folhinha também, a gente falou aqui de tradição, né? Falou da casa da avó, eu lembro muito também de da casa da minha avó com a folhinha, e essa tradição só enriquece o nosso futuro. O que a gente quer também com essa publicação, né, aliada aí à Jufra, que a gente já está vendo que é uma fraternidade tão bonita, a gente quer mostrar mesmo essa renovação aí da folhinha que a gente está aí sempre no dia a dia, na casa, nos lares de todos vocês. Bom, e os benfeitores que quiserem fazer outras doações, Gabi, quais são os canais de contato? Legal, Nath. A gente tem, então, uma assessoria da rede de benfeitores, que é uma rede estruturada para as pessoas que querem ajudar continuamente a Jufra, né? No Brasil inteiro, a gente tem vários programas de evangelização que usam esse modelo de contribuição mensal, de contribuição semanal, e que alimentam grandes obras, né, de caridade, de evangelização e de propagação desse mundo de justiça socioambiental que a gente tanto quer. E aí a Jufra, no último triênio, passou também a pensar que seria interessante isso, né? Porque nós vivemos o despojamento, a minoridade, a pobreza. Então, quando a gente quer fazer as reuniões, as coisas básicas da nossa vida franciscana, dinheiro é sempre uma coisa que pega, porque nunca é uma preocupação. Mas deve ser no sentido de alimentar o fortalecimento dessa fraternidade e a propagação desse ideal. Foi assim que a gente criou essa rede de benfeitores da Jufra, que pode ser abraçada por quem se sentir, né, disponível e com vontade disso, que é um compromisso mensalmente. Você escolhe qualquer quantia para ajudar a Jufra a longo prazo, né? No sentido da realização de reuniões, ou eventos, ou encontros, para que quem está a serviço, né, do Secretariado Nacional, não é um serviço voluntário, mas é um trabalho que pede de nós, né, muita doação em todos os sentidos. E às vezes essas reuniões que são necessárias para nós precisam desse aporte. Então a gente está sempre precisando para construir todo esse mundo que a gente quer. E aí, para isso, a Nath colocou aí na tela, né, e nos comentários, esse link, que quem quiser entrar pode se cadastrar para ser um benfeitor. O Rodrigo, que é o nosso irmão lá de Manaus, é o assessor da rede de benfeitores, super solícito, e aí ele dá todos os encaminhamentos necessários. E quando eu falo que pode doar qualquer valor por mês, é qualquer valor mesmo, assim, se tiver alguém que consiga contribuir com R$5, né, uns 5, mais uns 5, mais uns 5, a gente vai sempre reunindo tudo isso. Fora que, quem quiser também pode entrar em contato no Instagram, que é @jufrabenfeitores, para fazer a mesma coisa, né? Claro que a gente nunca vai deixar de fazer nada por esse motivo, mas o dinheiro que está a serviço da evangelização e da construção de um mundo fraterno, de paz e bem, ele pode ajudar os caminhos a alcançarem mais e mais pessoas, né? Então, é sempre uma oportunidade de ajudar para quem quer e não sabe como, né? Tá aí agora a oportunidade. Além de comprar a folhinha de Sagrado Casamento. Além de comprar a folhinha. Deixamos o link aqui, aí como a Gabi falou do Instagram, todas as redes sociais da Jufra estão aqui no nosso chat e na descrição do vídeo, se você quiser seguir e acompanhar. E falando de ações socioambientais, a Jufra também está envolvida e engajada no cuidado da nossa casa comum, que é o meio ambiente, as questões ecológicas e afins? Sempre. Esse é um pilar da nossa vivência, da nossa espiritualidade, tudo. Não tem como você escolher a opção de vida franciscana e da juventude franciscana, né, por consequência, sem
naturalmente ir construindo uma relação mais próxima de cuidado com a casa comum. Foi Francisco, né? Lá mais de 800 anos atrás, que já olhou para o sol e falou: louvado sejas, meu Senhor, pelo meu irmão, o sol, né? Pela minha irmã, a lua, pelos meu irmão, o vento. Então, essa proximidade, que não é simplesmente cósmica, né? É de entender que toda a criação pulsa na mesma vibração do próprio Deus, porque foi criado por ele. Quando Francisco entende isso, se aproxima de uma forma muito íntima de todas as criaturas, desde a menor delas. E nessa construção que vem desde Francisco, quando a gente se aproxima do carisma franciscano, naturalmente a gente passa a mudar todos os nossos hábitos da nossa vida mesmo, para algo que nos conecte cada vez mais com a casa comum. E aí, por isso, a Jufra caminha sempre com as pautas ambientais, né? Sempre denunciando as injustiças ambientais, porque a gente tem que falar da mudança do nosso estilo de vida, mas também tem que falar da denúncia das grandes corporações que, por exemplo, desterritorializam, né, povos originários e pessoas e provocam desastres, como a gente viu em Mariana, em Brumadinho, né? E tantos outros que são realizados por essas grandes corporações. Então, além da denúncia a tudo isso que a Jufra vive atenta, né? Porque, como a gente tinha dito em outra pergunta, temos uma secretaria, então um dos ramos assim de cada fraternidade, cada regional e também a nível nacional é justamente olhar para a casa comum. É a Secretaria de Direitos Humanos, Justiça, Paz e Integridade da Criação. Então, a integridade da criação é uma preocupação constante em todos esses níveis. E aí a gente caminha junto, né, com a Laudato Si, desde que se formou, é algo muito presente para a gente, com a querida Amazônia, nesse processo sinodal que o Papa também coordenou aqui no Brasil, com todas essas temáticas tão vivas em nós. E anualmente a gente promove a Secretaria de IDH Jupic, que é como a gente chama, promove uma jornada nacional de direitos humanos, que nas últimas edições abarcou toda a família franciscana, que também entra com a gente nessa, né? A última foi a 11ª edição, se eu não me engano, ou 12ª. Enfim, se o Magno estiver me vendo agora, ele vai me bater depois. Mas 11ª ou 12ª. E numa dessas últimas, a gente tratou justamente por direitos e justiça para a transformação socioambiental. Então, é uma urgência que nós entendemos como uma necessidade, né, um compromisso nosso de, em todos os âmbitos de atuação, na nossa vida pessoal, na vida pública e também nacionalmente como movimento, é um dever a gente sempre se manifestar e estar a favor de um lado mais fragilizado nessas grandes questões ambientais, né? Tudo abrilhantado pela presença da Laudato Si, que depois a gente vai falar um pouco mais, né, Nath? Com certeza. Eu vou só voltar, já que você falou, você, por exemplo, é coordenadora nacional de formação, você comentou aí de uma outra secretaria. Atualmente, na prática, né, forma de estrutura, a Jufra atua em quais frentes, Gabi? Uhum. Então, as nossas secretarias de atuação, assim, né, temos comunicação, temos finanças, que é disso que a gente já conversou bastante, temos a Secretaria de Formação, Ação Evangelizadora, DH Jupic e NAFRA, que é a nossa queridinha da vez, é a prioridade desse triênio, a gente olhar para a infância e para a adolescência franciscana. E é prioridade, né, porque vem de um caminho de reformulação. Antes se chamava IMMF, Infância, Mini Micro Franciscanos, né? E agora se chama INAFRA, que a gente está vivendo. O Douglas está falando que a jornada de 2020 foi a 11ª. Isso aí, então foi isso, acertei. Não vou apanhar do Mag. Mas a INAFRA, né, que é a Jufra cuidando das crianças e dos adolescentes que chegam a nós, né? O cuidado que a gente pede para a UFS conosco, a gente também quer direcionar para esses que já na infância, na adolescência,
É muito legal, Nath, os materiais assim voltados, né, para descobrir Francisca e Clara a partir de uma dimensão lúdica, são 4 dimensões que se trabalha e que convida dessa idade a viver da forma que a idade pede, né? Esse despojamento, a fraternidade, o cuidado com a criação. Então, você vê que todas essas frentes que eu falei são, na verdade, todas as dimensões da existência, né? A gente fomenta a espiritualidade, fomenta o compromisso social. A formação, para a gente, é um pilar que sustenta a nossa caminhada. A Secretaria de Formação, ela coordena todas as outras dentro da equipe de formação, porque a gente entende que direitos humanos, paz, justiça e integridade da criação, as crianças e os adolescentes, a ação evangelizadora, todas caminham numa perspectiva formativa. Porque formação para a gente não é só sentar e estudar um tema. É essa vivência franciscana, né? É eu viver isso e conseguir falar para você hoje por que eu vivo isso, aonde que nasceu isso, da onde que veio isso, né? Não veio do nada, a gente não vive porque um dia a gente acorda com isso na cabeça, mas é porque esse contexto nos apresenta um estilo de vida formativo, de constante reflexão, espiritualidade e compromisso socioambiental. Não nasce do nada, e como que nasceu para você, Gabi? Quem te convidou para ser jufrista? Ai, que legal, essa pergunta é linda. Mas então, quem me convidou? Tá, vamos lá. Meus pais, eles fazem parte da Ordem Franciscana Secular e eu nasci numa cidade aqui perto de Florianópolis, onde eu tô, que se chama Joinville, que tem um noviciado capuchinho. Então, para mim, é uma lembrança infantil estar no meio dos freis e andando pelo noviciado e me deslumbrando com aquilo, né, com o santo. E aí isso foi passando na minha vida. Não me envolvi desde sempre. Tem irmãs e irmãos, Nath, que assim, ó, eles têm 20 anos e têm 10 de julho. É uma loucura. Mas comigo não foi assim. Cresci na juventude, vim para Florianópolis para estudar. E aqui, em 2016, o Frei Luiz Antônio Frigo, que hoje é o assistente espiritual da Jufra do Paraná, começou uma fraternidade na paróquia que eu frequento, né, que é essa dos Capuchinhos, do lado da minha casa. E aí, desde o primeiro encontro, foi reconhecimento total, né, e já passamos por muitas coisas, mas o franciscanismo e a juventude franciscana é, para mim, o meu lugar no mundo. Então, quando eu passei a viver em fraternidade, tudo passou a fazer sentido para mim, sabe? Eu parei de achar que eu não me enquadrava para entender que eu totalmente me enquadro em algum lugar. E é muito feliz ter essa possibilidade, né? Eu acho que é por isso que quem entende isso fica tão louco para falar disso para todo mundo, porque eu queria que todo mundo pudesse sentir o que eu sinto, viver a experiência que eu vivo, sabe? Ter proximidade com Deus de uma forma que Francisco me apresentou, porque a proximidade que ele tinha com Deus desperta isso em nós que somos franciscanas e franciscanos. Ter a proximidade com a Eucaristia que Clara me apresentou, ter a obstinação da pobreza, do despojamento que ela me apresentou, sabe? Ter esses exemplos de ousadia, de coragem, de juventude engajada, de juventude destemida, que o mundo quer nos puxar para o contrário, né? Então, poder viver a igreja de um jeito franciscano é uma dádiva. E eu, de fato, queria que todas e todos os jovens, as jovens, pudessem presenciar, vivenciar essa experiência, né? Oxalá um dia possa. E é importante isso também, né? A gente contar um pouco a sua experiência, né? No caso, que é a nossa entrevistada aqui hoje, a nossa convidada, porque é importante para as pessoas se reconhecerem, né? Também. Claro. É um exemplo que inspira. Tá, mas então deixa eu contar uns exemplos da minha fraternidade também, porque nem sempre Por favor, fica à vontade. as pessoas vão ter pais franciscanos, né? Tem algumas pessoas na minha fraternidade, algumas que hoje até estão na UFS, que têm experiências muito legais, Nath,
de conhecer a igreja pela Jufra. Porque olhava para a igreja, achava legal, achava, tipo, massa, seria massa se eu me encaixasse, mas eu não me encaixo. Aí descobre a Jufra e vê toda essa parte engajada de compromisso socioambiental, de vivência fraterna, de assumir que a gente não vive nos modelos hegemônicos, de assumir que a gente é crítico, contra-majoritário. E as pessoas, aqui eu estou do lado da universidade, né? Então, muitos que vivem essa realidade de universidade não se encaixavam, assim, não se sentiam encaixados na igreja porque não conheciam esse lado da igreja. E aí descobrem o franciscanismo, descobrem a Jufra e por esse meio se apaixonam pela igreja. Tem muitos jeitos de chegar e todos apaixonantes. Assim espero. Espero que a gente consiga aí tocar mais alguém aí com a nossa fala, imagina, que bênção. Dá, né? Ó, a gente recebeu mais uma pergunta aqui, que eu arrisco dizer que é a irmã Rosa Maria, que nos ajudou aqui, está nos ajudando na organização da Semana Franciscana também, e ela te pergunta: Oi, Gabriela, o Papa Francisco convocou os jovens para uma economia fraterna, economia de Francisco. Os jovens jufristas estão envolvidos nesse projeto? Até o pescoço, irmã. Bom, eu particularmente faço parte da coordenação nacional da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Sou também uma jovem selecionada, né, para esse evento em Assis. E aí, como formadora nacional da Jufra, também venho fomentando esse debate entre os secretários regionais, entre os secretários locais, com a UFS também, todo canto já foi falar disso com as irmãs e com os irmãos. E sempre nessa perspectiva de construção mesmo, né? De abraçar essa ideia, como a irmã fala, de uma economia fraterna e ver como que a gente pode efetuar isso nos nossos dias, na nossa fraternidade, nas nossas articulações regionais. E aí, isso também, a jornada que eu citei antes, que o Doug falou aí, que foi a 11ª de 2020, também trouxe dentro desse material um pouco da economia de Francisco, já fizemos debates entre os irmãos a nível nacional. Existe também uma articulação entre os JPICs, DHJPIC, JPIC, Justiça, Paz e Integridade da Criação. É a mesma coisa que DHJPIC na JUFA, né? JPIC nas outras. É a mesma coisa. Existe também uma articulação entre as lideranças dos religiosos, da UFS, da JUFRA, que pensa sobre essas questões e também a economia de Francisco. Eu vejo assim, que a economia de Francisco, que é a economia de Francisco e Clara aqui no Brasil, o que só aumenta a nossa responsabilidade, né? É um compromisso evidente para todo mundo que é cristã, para todo mundo que é cristão. E é um compromisso necessário e urgente para todo mundo que é franciscana e é franciscano. O Papa, nesse chamado, ele abraça as virtudes franciscanas, coloca a economia de Francisco não numa autorreferência, né? Ele não quer falar dele mesmo, ele quer falar do Francisco de Assis e convoca o mundo inteiro a agir conforme Francisco de Assis. Então, como resposta aos tempos atuais de acumulação desenfreada, de competição desmedida, de individualismo cego, ele traz Francisco de Assis. E a gente que já estava na caminhada franciscana recebe uma convocação mesmo de ação, porque a economia de Francisco e Clara é ação, né? E aí isso faz com que a gente precise se engajar nisso, e a gente vem desenvolvendo esse tema e essas ações desde 2019, né, quando foi o primeiro contato, e continuamos nessa construção. Em novembro, inclusive, vai ter o segundo encontro nacional da economia de Francisco e Clara, que é a articulação que está promovendo, mas a Jufra também é parceira nessa promoção, que vai discutir especificamente a construção nos territórios, a prática, né, essas ações. Então já fica o convite para todas as franciscanas e os franciscanos a estarem conosco, e para a gente ocupar esse espaço também, minha gente. Esse espaço é nosso, entendeu? Tem o nome do nosso pai seráfico ali, então vamos todo mundo junto,
Não é um papo para deixar para os outros, é um papo para a gente puxar para junto e discutir na nossa roda. E agradeço a irmã por ter nos trazido esse tema. Eu agradeço a irmã também, que adiantou um pouquinho, né, a próxima pergunta, né? Porque nós não podemos falar da juventude franciscana sem colocar o Papa Francisco nesse diálogo, né? Qual o significado do pontificado do Papa Francisco para Jufra? Francisco para Jufra é como se viesse a certeza de que é esse o caminho para nós, né? Tempos difíceis em que vivemos, tempos de contradições, inclusive dentro da igreja, tempo de bipolaridade, bipolarismos, assim, né? No sentido de tudo estar em dois caminhos e muitas vezes nos colocam em um deles e dizem que o outro é certo, né? Dentro da igreja, com os conservadorismos, os autoritarismos, os negacionismos, fora da igreja também, né? Com ondas de ódio, de falta de empatia, de negação da morte. Então, por mais certos que a gente possa estar do nosso ideal, é lógico que em algum momento, no macro como movimento ou no micro como pessoa, isso incomoda, né? Contesta, assim. A igreja é a igreja. Aqui eu vivo ou aqui eles vivem dizendo que aqui eu vivo está errado, né? E dentro desse momento de turbilhão, vem Francisco. Vem Francisco como um papa latino-americano, como um papa argentino, que reafirma todos os nossos ideais e não perde a oportunidade de falar de Francisco de Assis. Então, para a juventude franciscana, é um fortalecimento da nossa escolha de vida. É essa certeza mesmo. É como se aquele caminho que a gente começou lá no começo dessa conversa, né? Tivesse Francisco de Assis de um lado, Francisco Clara de outro, mas a gente estivesse andando meio devagar, meio difícil, a terra estava pesada, e aí na frente chega o Francisco de Roma e puxa a nossa mão para frente e fala: vamos. Vamos discutir justiça socioambiental na Laudato Si, vamos discutir novas formas de ser igreja com a querida Amazônia, vamos discutir relações fraternas com a Fratelli Tutti e vamos pôr tudo isso em prática com a economia de Francisco e Clara. Então, eu acho que o Papa Francisco, ele abrilhanta a vida e a existência não só da Jufra, mas como de toda a igreja. E para nós, eu vejo como um privilégio viver o tempo de Papa Francisco. Acho que é um marco na história da igreja e é uma alegria para a gente que a gente esteja atuando durante esse pontificado, porque é uma força, esse fortalecimento mesmo, é essa mão que não só puxa para frente, mas como também abraça. E acho que só reafirma e potencializa a nossa opção de vida e o nosso ideal, né? A gente fala que o Papa João Paulo II uma vez falou que a Jufra é um luminoso ideal de vida. Francisco vai lá e aumenta a potência dessa luz. Vira um super luminoso ideal de vida. E é o que a gente vive hoje. Que ótimo! Bom, aqui no nosso chat você encontra as redes sociais da Jufra para conhecer esse caminho que, felizmente, está tão iluminado e abençoado. Convidamos todos vocês a conhecerem esse lindo movimento da juventude, essa fraternidade, como a Gabi bem falou e explicou para a gente. Eu queria relembrar que todas as obras da editora Vozes, exceto os manuais de catequese e produtos sazonais, estão com 30% de desconto no site www.livrariavozes.com.br, usando o cupom Semana Franciscana 30. No nosso site você também encontra a folhinha do Sagrado Coração de Jesus. E a sua compra ajuda a juventude franciscana do Brasil, já que este ano parte do valor das vendas da folhinha será revertida para a Jufra. Gabi, eu quero agradecer imensamente a sua participação e disponibilidade com a nossa live e a Semana Franciscana.
Foi uma grande honra poder compartilharmos esse momento. Eu sempre costumo dizer que quando a conversa é boa, a hora passa assim, a gente nem percebe, mas já deu a nossa hora. Quero deixar aqui o espaço aberto para você, para sua palavra final, agradecimentos, encerramento. Obrigada, Nath. Primeiro eu quero agradecer vocês, então, a Vozes, não só por esse espaço, né, mas também por esse direcionamento dessa parte dessa arrecadação, que para a gente vai ser um sinal de esperança desses novos tempos. Agora sim eu fico emocionada, porque de fato só a gente sabe a angústia de querer cuidar de mais de 100 fraternidades no Brasil inteiro, e no meio de uma pandemia não saber como vai fazer isso, né? Então, essa oportunidade que vocês nos dão de poder olhar para frente com ainda mais esperança do que aquela que a gente já carrega no peito, assim, a gente não tem palavras para agradecer, só mesmo as nossas orações e o nosso compromisso com a perpetuação dessa mensagem. E aí, 3 recados finais aqui. Primeiro, vamos todo mundo lembrar a nossa avó de comprar a folhinha do Sagrado Coração. Aproveitar e comprar uma para a gente também. Vamos pensar, né, Nath, umas ações nas redes sociais, todo mundo tira foto com a sua folhinha, vai ser legal. A outra é um recado de formadora, para todo mundo aproveitar também esse desconto na Vozes. Vamos aprofundar, né, o nosso carisma, porque só se ama aquilo que se conhece. E a última, eu vou aproveitar também que eu sei e estou vendo que tem pessoas das outras ordens, né, da primeira ordem, da ordem franciscana secular, religiosos e religiosas que aqui nos acompanham e todos esses canais de transmissão, para que olhem também com carinho para a Jufra. A Jufra é um celeiro vocacional para as instituições de vocês. Nós aqui, como falamos antes, somos mais, né, que grupos de jovens, somos jovens comprometidos a vivenciar e a propagar o carisma franciscano. Então, com certeza, se tem alguma juventude ou algumas juventudes que as instituições, as ordens religiosas, as fraternidades de UFS têm que apoiar e cuidar com todo zelo, essa juventude é a juventude franciscana. Então, olhem para nós com cuidado, com carinho, como esperança de novos tempos, porque nós olhamos para todos vocês com muita admiração, com muito afeto, e no Brasil inteiro estamos querendo construir fraternidade. Vamos juntas e juntos. Muito obrigada, Nath. Foi um prazer dividir essa hora contigo, minha irmã. O prazer foi todo meu, eu que te agradeço. Amanhã nós estaremos reunidos aqui novamente, abordando o tema Os 800 anos da regra da Ordem Franciscana Secular. Teremos a abertura da irmã Cleusa Neves e a participação do Frei Almir Ribeiro Guimarães e do Jefferson Machado. Esperamos todos vocês aqui. Enquanto você falava, recebemos um lindo comentário da Nivalda, que disse que a live foi sensacional, que hoje ela pôde entender um pouco do que é a Jufra e que gostou muito. Deus conduza sempre mais os jovens a conhecê-la e a encontrarem um caminho de vida, de abertura para Deus. Amém. Que assim seja. Acredito que com um belo comentário desse, cumprimos um pouquinho da nossa missão aqui, certo? Muito obrigada a todos que nos acompanharam nesse encontro. Acompanhe todas as novidades dos organizadores do evento, acompanhando as redes sociais que estão na descrição do vídeo. E até uma próxima. Paz e bem.